Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre esse Grêmio 0, Operário também 0, que acaba de acontecer lá em Ponta Grossa. O jogo, vamos combinar? Ruim de assistir, sem grandes jogadas, sem gol, sem uma grande emoção, não teve nada assim tão absurdo. Aliás, o máximo e mais interessante foi uma bola na trave dos caras que o árbitro colocou impedimento, bandeirinha e tudo mais. A gente podia depois ir pro VAR se tivesse sido gol, que bom que não foi, né? Porque senão podia complicar o Grêmio, mas o fato é, partida ruim, jogo ruim. Tá? Eu tenho pena da galera que tava lá em Ponta Grossa e teve que pagar R$350, sim, era esse o preço que tava pra torcida do Grêmio, um escândalo, um roubo, um assalto à mão armada dos caras lá de Ponta Grossa, e eles pagaram isso pra ver o Grêmio nessa noite. Não valeu o ingresso, aliás, não valeu a gente parar na frente da TV ou do aplicativo, que foi pelo Amazon Prime, pra ver a partida. E dessa vez, vamos combinar, nem a arbitragem vai servir de cortina de fumaça. Por quê? Propositalmente ou não propositalmente, não importa, eu não tô aqui dizendo que o Grêmio fez por querer ou não, mas de alguma maneira, justo ou injustamente, se escondeu a atuação contra o Bahia porque só se falou da arbitragem. Nós não conseguíamos repercutir outra coisa que não fosse o jogo fora das quatro linhas. E agora não tem isso. Agora a gente vai falar especificamente do que aconteceu no empate em 0-0. Aliás, é ruim pra todo mundo, menos pra galera que foi na KTO. Sabe por quê? Se tu foi na KTO e apostou que ia ser 1-0, 2-0, 3-0, 5-0, 2-2, 3-2, não importa. Qualquer aposta, o sueco te devolveu o valor. É isso mesmo. Tem uma regra na KTO que diz o seguinte: se tu vai lá e faz uma aposta e o jogo é 0-0, se tu apostou 0-0, tu vai ganhar, evidentemente, conforme a tua aposta ali, vai ganhar ali, ó, 0-0 tá pagando 10. Bom, tu botou 10, vem 100, não importa, tá? Vai te pagar conforme tu colocou ali, se tu apostou no 0-0. Mas se tu apostou no 1-0, 2-0, 3-0 e o jogo foi 0-0, o sueco chega aqui e diz assim, ó, devolva a grana que tu colocou. Se tu botou 10, retorna 10, botou 5, retorna 5, botou 100, retorna 100. Porque ele tem uma teoria que diz o seguinte: o jogo 0-0 já é tão ruim de assistir que, cara, se tu passou por essa tortura, tu não merece perder tua grana. Olha que bacana. A KTO é sensacional também por essas coisas. Então, se tu quiser brincar, te divertir, tratar a KTO como um entretenimento, sabendo que tem que ter juízo nessa cabeça, ninguém vai ficar rico da noite pro dia. A KTO é um lugar pra gente brincar e se divertir. Vá agora em kto.com, não precisa baixar aplicativo nem nada, qualquer site, no teu computador, que é o meu caso, eu prefiro computador, ou no celular, no navegador da tua preferência, não importa, tablet, enfim, bota lá kto.com, te cadastra, usa meu código JBFilho, ganha uma bonificação, mimo em cima do valor que tu colocar. A gente tem aí uma bonificação de mais 20% em cima da grana que tu começar a brincadeira, e a partir daí tu pode brincar e se divertir na KTO também, beleza? Gente, vamos lá. O Renato fez várias alterações no time. O Gustavo Martins ao lado do Natan Felipe, os dois zagueiros, o Zé Guilherme na lateral esquerda, o Galdino lá na ponta direita. É verdade que o meio tinha PP, Vidiaçante, Cristaldo, na esquerda tinha Gustavinho, centralizado lá na frente tinha o Diego Costa, ou seja, era uma mescla, mas tinha muitas preservações. Mais ou menos algo que nós já tínhamos visto ele falar no jogo depois em Salvador, quando ele disse: meu time está nas cordas. Quando o Renato fala isso, olha, meu time está nas cordas, a gente liga um sinal de alerta. Porque a verdade é que foi para a Argentina, joga um jogo que lá teve aí algum tipo de desgaste, é verdade, por conta do alto nível de competição. Aí vai e joga no sábado contra a equipe do Bahia, passa domingo, segunda tá em Curitiba, domingo passou lá em Salvador ainda, segunda em Curitiba, terça tá em Cascavel para partida. Ou seja, é uma sequência? É. Mas daí eu te digo, o Renato tá preservando jogadores. Só que o Gustavo Martins sai na metade do primeiro tempo, aos 22 do primeiro tempo, mais ou menos, com uma lesão. Lesão, ó, o que tudo indica, muscular. E aí aquela dúvida, o Grêmio tá preservando os jogadores e tá lesionando. E tá lesionando o Gustavo Martins, que tem 21 anos, que jogou 8 minutos na Argentina e que não entrou em campo lá em Salvador. E que não entrou em campo no jogo contra o Bahia. Por que isso tá acontecendo? Qual é o motivo do Grêmio tá tão estourado assim? Será que, tipo, deu, acabou, vai ser assim? O calendário do Gauchão impacta tanto? Aliás, parênteses aqui, eu falo, né? O único jeito de corrigir o calendário do futebol brasileiro é acabando com o Gauchão. Ah, mas JB, tu quer acabar com a história? Bom, eu prefiro acabar com a história do Gauchão, vai fazer parte daquela história. Vão-se os anéis
vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Eu sempre me confundo, eu tenho que me lembrar para não errar. Velho, é melhor tu salvar o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, porque tu tá ferrando todo um calendário por conta do Campeonato Gaúcho. Mas a real tem muita lesão no Grêmio. A gente tem que começar a olhar e a começar a entender. Eu sei que uma galera tá na bronca porque o Galdino de novo foi titular. Mas olha, olhando o jogo, ele foi melhor que o Gustavinho, tá? O Gustavinho completamente apagado, desconectado da partida, não conseguiu fazer nenhuma jogada. E o Galdino tentou, o Galdino foi pra linha de fundo, tentou fazer suas jogadas, brigou, mais no primeiro tempo do que na segunda etapa. Mas você entendeu que, tipo, ele não foi uma tragédia. O Galdino é isso, ele não é o cara que vai decidir jogos, que vai ser protagonista, em algum momento ele até pode ser útil para o Grêmio, mas eu concordo, o ideal seria não ser ele o titular do Grêmio. Eu gostaria de um cara que tivesse num degrau um pouquinho acima, que tivesse num nível de jogo hoje um pouquinho melhor, mas se a gente for olhar apenas para essa partida, entre ele e o Gustavinho, ele foi melhor. Entre ele e o Nathan Fernandes, por exemplo, ele também foi melhor. Só que no intervalo o Renato começa a fazer mudanças ainda maiores, como por exemplo, ele tira o JP da lateral direita, imagino que também por desgaste, e coloca o Edenilson. Eu te confesso que diante de todas as probabilidades que a gente tinha falado, Edenilson de volante, de ponta direita, de meia centralizado, eu não tinha parado para pensar que ele podia ser lateral direito do Grêmio. Eu sei que alguém vai dizer, mas JB, ele foi para uma emergência, precisou, né? Colocaram ele porque não tinha outro ali, o JP lesionou, não tem outro lateral, o Fábio tá fora e tal, mas, cara, não, né? Não, né? Eu não imaginava o Edenilson ali. E desse jeito, eu sei que são só 2 partidas, mas lá na Bahia já não foi o bicho, e aqui também não foi bem. De lateral, e eu não vou. Como é que eu vou culpar o cara porque ele fez um primeiro jogo na Bahia que não foi tão legal e agora não fez um jogo bom de lateral direito? Pra mim, não tem como culpar. Eu entendo que o Renato precisou fazer isso, mas daí complica também o começo da vida dele, né? O Cristaldo saiu na metade do segundo tempo, tá? E quando ele sai, o repórter da Amazon Prime que estava fazendo o jogo, não tem essa imagem, a gente tem que confiar no relato dele, diz que ele pegou e jogou a caneleira no chão, tinha um copo d'água, garrafa d'água, sabe-se lá o quê, e ele também saiu chutando e nem olhou pro Renato, que tava brabo. Aí eu pergunto, brabo com o quê? Com ele mesmo? Com o Renato? Não sei, acho que com a sua própria atuação, porque assim, ele não fez um bom jogo. A bola do jogo, numa entrada pela direita, na única tabelamento, acho que foi o Diego Costa que passou pra ele, né? É que ele chega ali e ele bate pra fora. Ele erra a chance de gol do Grêmio. Na melhor chance do Grêmio era no pé do Cristaldo. E o comentarista Rafael Oliveira, que é maravilhoso, desde os tempos de esporte interativo, ESPN e tal, um cara muito bom, ele faz uma frase que é interessante. Ele diz assim, ó, ele falou, olha, o Cristaldo hoje muito mais foi lançado do que lançou. Como quem diz, ele não ficou assistindo os outros, ele recebeu assistência. E esse pra mim é o Cristaldo, ele é atacante, ele recebe bolas e não ele produz bolas. E hoje, pra mim tá cada vez mais claro, ele é um meia atacante e não um meia armador. No mínimo isso, tá? E pra mim um segundo homem de ataque. Mas dessa vez não foi bem, porque se ele é segundo homem de ataque e teve a bola da partida, o que ele tem que fazer? O gol. E ele não fez. Quem também tem que fazer gol é Diego Costa, que ficou sozinho, estava morto no final do jogo, ficou sozinho no comando de ataque, brigou sozinho, o time muito distante dele, não recebeu. Você lembra de alguma bola assim, nossa, açucarada, era só fazer? Não fez. E eu até acho o seguinte, eu fiquei pensando, poxa, o Renato demorou para trocar porque ele estava isolado, não tinha o que fazer, ninguém não chegava, mas até eu também pensei, o Renato bota aos 40, quase 41 do segundo tempo, o JP Galvão no lugar dele. Que a gente sabe que até agora não conseguiu performar, que não conseguiu jogar. Talvez o Renato tenha pensado, bom, o Diego Costa tá exausto, mas vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele em campo, porque eu vou tentar uma bolinha que chega, ele vai guardar. Não aconteceu, não deu certo. Aliás, o Grêmio todo não deu certo do começo ao fim, eu vou explicar. Eu tô falando do Diego Costa, passei pelo Galdino, Cristaldo, a gente passa aí por Edenilson na lateral direita, mas a gente chega no goleiro. Cara, o Kaique tem que saber onde ele tá. O Grêmio estava fazendo cera no final da partida, empatando em 0-0 com o Operário, num jogo de ida da Copa do Brasil. Não, o Kaique tem que saber onde ele tá. O Grêmio não pode fazer cera, isso é meio constrangedor. Fazer cera contra qualquer time numa Copa do Brasil pode ser aceitável se tu tá assim, poxa, tá com menos um jogador, é um time difícil, tu tá, sabe, ganhando a partida, ou até se fosse o caso, a Palmeiras ficou com um a menos, tá no Allianz Parque, tá empatando em 0-0, tá bom, velho, então tu faz uma cerinha, traz o jogo pra casa, sabe, pro jogo da Arena. Mas assim, não, né, Kaique, contra o Operário, fica ruim. Aliás,
esse jogo foi ruim de assistir. Passou. O negócio agora é domingo contra a equipe do Criciúma aqui na Arena, ver se joga melhor. O que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.